Bom dia a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos. Continuando a série A Cruz e a Sombra. Hoje nós estamos... Qual é o dia da jornada que nós estamos, gente? Eu me perdi aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nono dia. É o 10º dia, né? Nono dia, né? Hoje. Deus seja louvado por isso. Vou anotar aqui. Se não anotar... Então, hoje estamos no 9º dia da nossa jornada, estamos caminhando junto, Deus seja louvado, tenho certeza que Deus já está operando maravilhas na vida de vocês. Vem as turbulências, dia 10. Vem as turbulências, mas também vem as bênçãos, né? As turbulências para a gente se apegar mais a Deus. Ontem eu recebi um pedido de oração, né, de uma pessoa: estou passando turbulência no meu trabalho, é na família, é com os irmãos. Eu disse: mana, isso daí é para você orar. Vá para a sala de audiência de Deus e ore. A oração liberta, cura, quebranta e ainda te traz bênçãos. Aí ela ficou assim, é mesmo, né, irmã Alexandra? Então, hoje nós vamos falar do capítulo 14 e 15, que tem como tema a festa dos pães asmos e a oferta das primícias. E quem vai falar esse assunto para nós é o irmão Nilson Pinto. E eu quero dar um recadinho aqui, que quando você quiser falar, levante a mãozinha. Se eu não der oportunidade, é porque o tempo estourou, tá bom? Se eu der oportunidade, é porque estamos com tempo, mas não atropele, porque fica uma coisa tão assim, sem ordem, tá bom? Irmão Nilson, com você a palavra, a festa dos pães asmos e a oferta das primícias. Paz a todos, bom dia aos queridos irmãos. Eu sempre tenho escutado sobre as pessoas que vêm aqui repartir o pão com a gente, que o tempo seria maior em função das informações, da leitura, em função da importância que é esse livro A Cruz e a Sua Sombra. Ele abre e dá assim, uma abertura muito grande para a gente compreender a nossa caminhada espiritual. E aí eu vou fazer o resumo do resumo, por causa do horário, são 5h20, mas quem puder ler ele, por bondade, leiam. Leiam e leiam com oração e com jejum, que a partir do momento que você compreender o estudo desse livro, eu tenho certeza que vossas vidas vão mudar, nossas vidas vão mudar profundamente. E o texto que nós foi base para a oração se encontra em Números, capítulo 28, versículo 17. Eu queria ler de novo. Diz assim: e no 15º dia do mês haverá festa. Durante 7 dias comereis pães ázimo. E a festa dos pães ázimos, ele iniciava nesse 15º dia do mês de Abib. Segundo informação, ou Nissan. Segundo informação, no nosso calendário, que é o calendário romano, ele se iniciaria a partir do dia 15 de abril. E o mês de Abib é o calendário judaico. E por 7 dias, a festa ela se prolongava. O pão ázimo ele era comido junto com o cordeiro pascual. E também a Páscoa ela era seguida pela festa dos pães ázimos. Apesar de que o termo festa dos pães ázimos também incluísse a Páscoa. E muitas ofertas elas eram oferecidas em cada um dos 7 dias, e entre elas 7 cordeiros. Então, além do cordeiro, que era o principal, ele tinha também outras ofertas. E a festa dos pães ázimos, ele tinha o cordeiro pascual, ele tinha o pão e ele tinha as ervas amargas, né? Tinha o pão ázimo e as ervas amargas. Lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 8, capítulo 12, versículo 8, mostra para nós por que era feito e qual era o objetivo. O objetivo era para lembrarmos da nossa libertação, a nossa
saída do cativeiro egípcio. E o primeiro dia e o último dia da festa era guardado como sábados cerimoniais, mas o primeiro dos sábados era considerado mais importante, que era chamado de sábado. Então, toda a organização judaica ele é uma compacta profecia do Evangelho. E cada um dos serviços ordenados por Deus na organização judaica era uma sombra, seja da obra do nosso sumo sacerdote no santuário celestial, ou seja, a forma que Cristo está no santuário celestial. E as cerimônias eram exigidas aqui na terra, pela congregação na terra, em favor da qual está ministrando. Portanto, irmãos, havia ali um significado especial com relação ao fato que durante séculos, o dia seguinte à Páscoa ele era guardado sábado. E ontem o Eliseu tocou no assunto que está dentro do capítulo, que mostra que não era por acaso que no ano em que o Salvador foi crucificado, a Páscoa aconteceu numa sexta-feira, o sexto dia da semana. E tão pouco foi por acaso que o sábado cerimonial, no 15º dia do mês de Abib, aconteceu no 7º dia, que é o quê? Que é o sábado do Senhor. E João fala sobre essa questão, o dia do Senhor. E era o tipo de que encontrava o antitipo. E João, ele também fala que era o dia daquele sábado, era grande o dia daquele sábado, cujo termo era usado sempre que o sábado cerimonial anual acontecia no sábado semanal do Senhor. Então, era uma festa anual que acontecia no sábado. E 4.000 anos antes, o primeiro sexto dia de todos os tempos, Deus e Cristo terminaram a obra da criação. Então, eles terminaram ali e Deus declara que o trabalho foi finalizado e que tinha sido muito bom. E aí, naquele dia, descansou de toda a obra. Aí Gênesis mostra, capítulo 1, capítulo 2, ele descansou de toda a obra. Muito bom que foi realizado aqui. E Deus, ele abençoa o dia 7º e ele santifica, porque ele descansa da obra executada. E cerca de 2.500 anos depois, Deus, em meio à tremenda grandeza, no Sinai, ordenou ao seu povo: lembra-te do dia de sábado para santificar, pois naquele dia, o 7º dia, descansou o Senhor. Então, ele faz essa declaração, ele dá essa informação, e ele faz essa petição, uma orientação. Lembra-te do dia de sábado para santificar. E foi uma obra poderosa trazer o mundo à existência mediante a palavra. Então, revestiu de beleza, ele supriu a vida animal, ele povoou de seres humanos feito à sua imagem. Mas foi uma obra muito maior tomar a terra manchada pelo pecado. Seus habitantes mergulhados na iniquidade, né? E recriar, né? Então, verdadeiramente, há um estado de perfeição superior do que quando saímos da mão do Criador. Então, o trabalho de Jesus, a missão de Jesus, ela foi mais difícil e mais importante do que a criação. Por quê? Porque na criação nós saímos totalmente puros. E agora no sacrifício, Deus, ele recria a humanidade, mas uma humanidade já debilitada, uma humanidade débil em função do pecado de 2.500 anos de rebelião. E essa obra realizada pelo Filho de Deus, ou seja, por Cristo, quando ele clamou no Calvário, quando Cristo diz no Calvário, está consumado, ele se dirigiu a Deus e anunciou o fato de que havia cumprido os requisitos da lei. Cristo, ele tinha vivido uma vida sem pecado. Ele havia derramado seu sangue como resgate pelo mundo e agora o caminho estava aberto pelo qual nós podemos ser salvos. Mas
poderíamos ser salvos, mas se aceitasse o perdão oferecido. Nós aceitarmos esse perdão. Assim como o cair do sol anunciava ao mundo a aproximação do Santo Sábado Senhor, na cruz do Calvário, o Filho de Deus proclamou que a obra da redenção estava totalmente finalizada. Quando ele diz assim, está consumado. Então, quando ele diz está consumado, a obra dele afetaria toda a criação. Mesmo que os homens ímpios não compreendessem ou não compreendem, né, o significado dessa palavra estar consumado, tem algo aqui que é importante, que toda a natureza ela reagiu quando ele falou estar consumado. Ela reagiu soltando de alegria. Então, quando as rochas elas se fendem, aquilo ali é alegria de saber de que tudo foi restaurado a partir daquele momento. Que não, a Bíblia diz que tudo será restaurado, mas se nós aprofundarmos e avaliarmos corretamente, foi restaurado. Tanto é que diz que se nós aceitarmos Cristo como Salvador pessoal, nós seremos salvos. Nós vamos entender lá na frente o que é aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal. E era o desígnio de Deus que esse evento fosse reconhecido pela humanidade. A humanidade que vive e contempla a cena e consciente do seu significado. Só para a gente ter uma ideia, que até aqueles santos que dormiam, eles se despertaram ali naquele momento e as suas sepulturas, né, para que eles proclamassem as boas novas. Então, até aqueles que dormiam. E a obra da redenção ela foi contemplada no 6º dia. Quando Deus descansou da obra da criação, assim Jesus Cristo ele também descansou no túmulo de José. E durante as horas sagradas daquele santo sábado, nós, como seguidores, também precisamos descansar. E naquele momento da história, os seguidores de Cristo, os discípulos, aquelas pessoas que reconheceram Ele como Salvador, e também descansaram, porque eles tinham sido ensinados a obediência a essa santa lei. E é importante que ela havia proibido qualquer pessoa de pensar mesmo em um tio ou um ir que pudesse ter alterado da lei de Deus. Por 4.000 anos, o sábado tem sido observado como um memorial da criação. Mas depois que o Salvador morreu na cruz, foi duplamente abençoado. Então, ele passou a ser um memorial e também uma redenção. Então, um memorial antes de Cristo e com uma redenção após Cristo. O sábado, ele é uma ponte, irmãos. Ele abrange todas as épocas. Ele é o primeiro pilar que sustenta a grande instituição que foi colocada no Éden. Lá em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, diz que está de acordo com o relato. Deus e o homem não caído descansaram nas sagradas horas do sábado. E o segundo pilar da ponte, ele foi lançado entre os trovões do Sinai, quando Deus proclamou esse 4º mandamento. E citou o fato de ter, lá em Êxodo 28 e 11, cita o fato do descanso no dia da criação, e pela qual nós devemos santificar. O 3º pilar da ponte do sábado, ele foi santificado pelo sangue no Calvário. Enquanto Jesus Cristo descansou da obra da redenção no túmulo, que está registrado em Lucas 23, os seguidores de Jesus descansaram no sábado segundo o mandamento. Então, tanto Jesus no túmulo como os discípulos, segundo o mandamento, eles descansaram. E o 4º pilar dessa obra, dessa ponte que nos conecta com Deus, o 4º pilar será na nova terra. Então, diz lá em Isaías 23, assim, de um sábado ao outro, todos os seres, todos, verão diante de Deus adorar. Então, nós estamos informados que depois que o último vestígio de maldição do pecado foi removido da terra, de um sábado ao outro, toda a carne verá adorar perante o Senhor. Enquanto os novos céus e nova terra permanecerem, também os redimidos
do Senhor se alegrarão de celebrar o sábado como um memorial da obra terminada por Cristo na redenção desse mundo, bem como memorial da criação. Então, o sábado, ele será unicamente, exclusivamente, para lembrar do quê? Da criação e da redenção. E no segundo dia das festas dos pães ármãos, queridos, era a oferta das primícias. Essa era uma cerimônia muito importante, será tratada, e era tratada separadamente do resto da festa. Então, o que acontece? Durante os 7 dias seguintes à Páscoa, o povo comia os pães ármãos. 7 detona um número completo. 7 é um tipo apropriado da vida que deveria ser vivida por aqueles que reivindicam Cristo como sua Páscoa. E tem a bendita segurança de que seus pecados são cobertos pelo sangue do Salvador. Então, o número 7, ele é perfeito. Por quê? Porque ele cria e ele descansa. Ele vê que a obra dele foi muito importante. Eu queria tocar nesse assunto no finalzinho. Diz para nós que Cristo, ele é Páscoa, e ele tem a bendita segurança de que nossos pecados estão cobertos pelo seu Salvador. E nós temos que ter essa segurança que nossos pecados foram cobertos pelo sangue expiatório de Jesus. O que é o fermento? Por que o pão tinha que ser esse fermento? O que é o fermento? O fermento é a maldade, é a nossa malícia. Então, pão sem fermento representa sinceridade e verdade. Por isso que aquele pão poderia ter fermento. Por quê? Porque nós temos que se apresentar ali para aquelas festas com um coração sincero e um coração verdadeiro. E aqueles cujos pecados passaram a ser cobertos, pecados são cobertos, percebe o que significa até a condenação de uma velha vida removida de seus homens. E nós devemos entrar, a partir do momento que nós aceitamos Cristo como Salvador, uma vida diferente. A nossa vida de pecado, nós temos que largar para trás, nós temos que viver com sinceridade e com verdade. Isso simbolizava e simboliza nas festas de 7 dias dos pães ármãos da Páscoa. Tem alguns textos, Levítico 23, ali fala sobre tipo, né? Diz que no dia seguinte à Páscoa, o 15º dia de Abib, era um sábado cerimonial. E o antitipo, que está lá em Lucas, diz que o 15º dia de Abib, no ano que o Salvador foi crucificado, o sábado é o dia do Senhor. Deuteronômio 16, diz fermento, 16:4, fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Lá em Coríntios, que é um antitipo, diz lá, 5:7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Deuteronômio 16:3 diz que 7 dias nela comerás pães ármãos para que te lembres todos os dias da tua vida do dia que saíste da terra do Egito. E outro tipo, em 1 Coríntios 5:8, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Logo após essa questão da festa dos pães ármãos, vem a oferta das primícias. Então, quando os campos, era assim, quando os campos eles estavam com os grãos dourados, proclamava que ali chegara o tempo da colheita. E ali era realizada a cerimônia das ofertas das primícias diante de Deus, no templo, né, na igreja. E quando os filhos de Israel, eles ordenavam ali em direção a Jerusalém para participar daquela Páscoa, eles conseguiam ver, assim, eles olhavam para um lado e para o outro, que eles passavam pelo campo, olhavam para um lado e para o outro, e eles conseguiam ver as espigas, né, todas, né, de cevada, toda amarelinha, e as espigas com os grãos maduros, eles brotavam-se na brisa. Era uma cena, imagina a cena, que era a beleza daquela cena. Mas, veja só, ninguém podia colher ali, nenhuma foice podia ser metida nos cereais.
nem mesmo os grãos ser juntados para serem comidos, até que fosse apresentadas essas premissas diante do Senhor. Podia estar tudo maduro, na verdade, já tudo madurinho, né? Tudo maduro. Ele viu aquela cena assim, tudo dourado. Imagine com aquele sol, quando passa ali, aquele sol que reluz em cima das espigas, mas ninguém podia tocar. Ninguém podia colher, ninguém podia meter uma foice antes de apresentar essa premissa diante de Deus. E a oferta da premissa, ela acontecia, queridos, no terceiro dia de festa da Páscoa, naquele 10º dia quarto, né? Então, a Páscoa era celebrada, e aí as primícias eram movidas perante o Senhor, terceiro dia. E era uma bela cerimônia. Diz que o sacerdote, vestido com suas vestes sagradas, com um punhado de espigas amarelas de grãos maduros, entrava no templo. E o brilho do ouro polido das paredes e móveis misturava-se com os tons das espigas de grãos dourada. E ali o sacerdote ele fazia uma pausa diante do altar de ouro, movia os grãos diante do Senhor, e essas primeiras espigas representavam a promessa da colheita farta e a ser juntada. E movia e indicava a ação de graça do Senhor da colheita, que é Deus. Então, quer dizer que o mover das primícias era a principal cerimônia do terceiro dia. Mas ali também um cordeiro era oferecido como oferta queimada. E nenhuma porção das primícias era queimada no fogo, não poderia ser queimada no fogo. Pois era um tipo dos seres ressuscitados vestido de imortalidade, representava. Nunca mais sujeito à morte ou à degeneração. Então, durante séculos, Deus havia se encontrado ali no templo, aceitado essas ofertas de louvor e ação de graças, mas houve uma mudança. Nós sabemos qual foi a mudança. Foi a morte de Cristo no Calvário. Então, quando Cristo morre no Calvário, o que acontece? O véu do templo, ele se rasga de cima para baixo. Então, isso quer dizer que essa cerimônia, esse serviço, ele chegou ao fim. Acabou. Acabou. Não pode ser mais executado. Diz que os judeus eles mataram seus cordeiros pascuais, como antigamente, mas o serviço era apenas um escárnio. Então, eles executaram essa ordenança, eles continuaram, na verdade, até hoje continua, tá, irmão? Até hoje eles continuam isso, porque eles não aceitaram Cristo como Salvador. E isso diz que é um escárnio para Deus. A palavra escárnio, é um escárnio para Deus. Diz que Cristo, nossa Páscoa, ele foi sacrificado. Então, acaba a cerimônia, acaba isso aí. Diz que guardado de forma vazia ao sábado, né, do dia seguinte à Páscoa. Mas foi um descanso experimentado por Jesus e seus seguidores e aceito por Deus quando eles descansam no sábado. E diz para nós que enquanto os judeus no templo haviam abandonado, realizaram de uma forma vazia, haviam abandonado Cristo e realizaram a forma vazia de oferecer essas espigas de grãos, enquanto o antitípico ressurgia dentre os mortos e tornava as primícias dos que dormem. O tipo encontra o antitipo. Então, quer dizer, quando eles fizeram aquela blasfêmia diante de Deus, e eu digo até hoje fazem, né? Porque até hoje, vocês terem uma ideia, continua os judeus executando essa cerimônia porque eles não aceitaram Cristo como Salvador, apenas como um profeta, e continua aquela briga para ser o sumo sacerdote. Hoje, é comprado, né? Sempre foi comprado esse título, e hoje ele está na faixa de R$1 milhão, o título de sumo sacerdote. E eles brigam, eles se matam, se degladiam ali para ter isso aí. E outra coisa importante é que o sacerdote ele não entrava no templo com uma espiga de grão apenas, ele movia um punhado perante Deus. Jesus também não saiu tudo sozinho, pois os muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saíram do sepulcro depois da ressurreição. Então, enquanto os judeus se preparavam para realizar essa cerimônia vazia da oferta das primícias no templo, os soldados romanos diziam ao povo que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Então, esses santos ressuscitados atravessaram as ruas da cidade,
proclamando que Cristo havia sido ressuscitado. Eles proclamaram a mensagem de que Cristo havia ressuscitado. Enquanto os romanos, né, um conluio, né, combinação com a liderança sacerdotal, mentindo para o povo, anunciando que roubaram o corpo quando ele tinha ressuscitado. E é triste, irmãos, o fato de que até os discípulos que amavam o Senhor estavam tão cegos que não podiam reconhecer esse fato. Chegaram ao momento do aparecimento grande tipo do serviço, de que eles celebraram anualmente durante toda a vida, e mesmo quando ouviram o anúncio de sua ressurreição. Então, muitas histórias falsas, né? E eles acreditaram. Mas Deus nunca deixa, queridos irmãos, a sua mensagem. Deus não deixa que a nossa história, que o sacrifício, que a missão de Jesus fique sem a gente. Então, quando os seres humanos vivos estão dormentes, ele desperta os santos que estão dormindo para realizar sua determinada obra. Lá no tipo, o grão era movido do tempo para cumprir o antitipo. Cristo precisava apresentar-se perante Deus no primeiro compartimento do templo celestial, acompanhado do grupo que havia estado com ele. Então, as primícias, ele se apresentou ali. E bem de manhã, irmãos, no dia da ressurreição, quando Jesus ele aparece ali para Maria, e ela cai aos seus pés para adorar ele, né? Jesus diz assim mesmo para ela: olha, não me toca, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Ele faz um pedido, dá uma ordem, uma informação, diz assim, e vai ter com os meus irmãos, e dizer que subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, com essas palavras, Jesus informou seus seguidores do grande evento que aconteceu no céu. Então, com essas palavras, Jesus esperava que na terra pudesse haver um acorde da resposta maravilhosa da alegria do céu. Ou seja, todos ficarem alegres, se maravilhados com aquela obra. Mas o que acontece? Assim como dormiram no jardim na noite da agonia de Cristo, eles não conseguiram dar sua simpatia. Estavam cegos pela incredulidade. Eles falharam em compartilhar a alegria do triunfo do Salvador. E mais tarde, queridos, no mesmo dia, Jesus apareceu aos seus discípulos e ele permite que eles o abraçassem. Ele permite que o adorassem, demonstrando naquele meio tempo que havia ascendido ao Pai. E Paulo lhe diz, eu queria concluir, Paulo lhe diz que quando Cristo subiu às alturas, lá em Romanos 8, 29 e 30, ele levou o cativeiro. Ou seja, ele relata como esse grupo de santos ressuscitaram e saíram dos seus túmulos com Cristo foi escolhido. Eles foram predestinados, então são chamados, e aos que chamou a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E isso foi feito a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E, queridos, esse grupo, que era composto de indivíduos escolhidos de todas as épocas, desde Adão até o tempo de Cristo, eles não estavam mais sujeitos à morte, mas ascenderam com Cristo como um troféu do seu poder para despertar todos que dormem no túmulo. Queridos irmãos, aqui, esses dois capítulos, ele tocam em dois fatores principais. 3 fatores principais. O principal é Cristo. O principal é Cristo, seu sacrifício por nós. E quando nós aceitamos a Ele como Salvador pessoal, nós temos de uma mudança em nossas vidas. O principal é Cristo. O tipo e o antitipo. Segunda coisa que ele também toca aqui, que eu queria extrair disso aqui, é que aquela ordenação, aquelas festas, é para lembrar do cativeiro, da bondade, da misericórdia, do perdão e da glória de Deus em tirar os seus seres criados, seus filhos, de um cativeiro. Isso tem que trazer para nós que nós precisamos largar o cativeiro. Nós podemos estar ainda cativos como judeus. Nós podemos ainda estar cativos quando nós não olhamos e reconhecemos Cristo como Salvador.
Como é que eu posso estar cativo? Quando eu continuo com as mesmas coisas, ou quando eu continuo com as mesmas reclamações, sem se atentar que Cristo já deu a solução para nós. Nós nos lamentamos de muitas coisas. É como diz aqui, como a gente não se perdoa, e nós precisamos nos perdoar. Eu cumpro o ato, vim a Cristo, esquece o ato, esquece aquilo que tu cometeu e começa a ter uma outra finalidade. E essa finalidade é com Cristo. Assim como Maria Madalena, quando ele diz, olha, vai e não peca mais, ela mudou a situação dela. Ela entendeu que ela foi perdoada, e nós precisamos entender isso. Outra coisa que precisamos compreender, queridos irmãos, muito me preocupa a mim particularmente. Muito me preocupa a mim particularmente. Os nossos sábados. O sábado explicou para nós que é um memorial da criação, em que Deus inicia a criação humana, e dentro dessa criação humana, Deus já dá todos o aporte necessário para vivermos em paz e felizes. Ele dá o alimento, ele dá o lar, ele dá os amiguinhos, ele dá a companheira, ele dá tudo que precisamos para ter harmonia e paz com ele. Aí ele olha e diz assim, pô, ele olha e vê e diz assim, tudo perfeito, muito bom. E aí ele descansa. Qual é a minha preocupação pessoal? É quando eu entro, ou quando eu chego, na verdade, nem quando eu entro e quando eu chego, é como eu acordo naquele dia, nesse dia, que horas eu acordo nesse dia, e como eu me comporto a partir do momento de eu acordar. Porque ao entrar à igreja para assistir a escola sabatina e o culto, eu já tenho um processo desde despertar até essa preparação, essa chegada a esse tempo. O Espírito de Profecia diz que é o dia que eu tenho que acordar mais cedo. E a minha preocupação pessoal é, como é que eu estou adorando ao Senhor nesse tempo? Será que nesse tempo, e eu creio que está acontecendo isso comigo, eu estou chegando no tempo para abraçar os meus irmãos? Estou chegando no tempo para beijar os meus irmãos? Eu estou chegando no tempo para ver as minhas mensagens no WhatsApp? Eu estou chegando no tempo sem ter uma preparação correta com relação às minhas ofertas? Eu estou chegando nesse tempo preocupado porque não deu certo durante a semana alguma coisa na minha vida? Ou porque nesse tempo eu não estou com meu filho ao lado, que pediu uma separação, ou minha esposa, ou meu marido? Como eu estou nesse dia? E a minha preocupação como irmão é, será que aquelas horas passadas dentro desse templo realmente subiu a Santa Narina de Deus com um suave perfume? Ou foi apenas um engano para dizer à minha mente que eu realmente fui à igreja no dia de sábado? E nessa forma, Cristo se fez presente na minha vida no dia de sábado. Queridos irmãos, o grande segredo, ou a chave para mudar, a ponte para nos conectar com Cristo, é o que eu faço a partir do pôr do sol e o início de uma nova semana. Como é que vai ser a minha correria? Como é que vai ser a minha maneira de me relacionar com as pessoas? E a meditação de ontem fala sobre isso. Como é que vai ser a maneira como eu me relaciono na igreja que está dentro da minha casa e dentro do meu corpo? Porque nós temos participado de sábados que nós entramos e saímos, vamos ao banheiro 10 vezes, ou então vamos conversar lá no pátio da igreja com o diácono, assuntos que, com certeza, não tem nada a ver com esse dia tão especial. Como é que eu estou me comportando na hora que esse pastor, que esse missionário, ou que esse pregador vai até a porta para te cumprimentar e dizer, Deus te abençoe? Será que eu estou me direcionando em silêncio e corretamente para a porta de saída? Ou eu, enquanto o pregador está indo para a porta de saída, estou indo no rumo contrário, indo por ali, aonde se prega ali, e bater foto para que
o meu WhatsApp, para que o meu Facebook, para que o meu LinkedIn, para que o meu X, todo mundo veja que eu estava naquele dia no templo do Senhor, através de uma foto? Será que eu estou saindo, ao contrário a esse pregador, e estou ali para abraçar aquele irmão que eu não via, e aí a gente conversar dentro do templo e virar a mesma situação quando Cristo tirou aqueles mercadores de dentro do templo e disse que a casa de Deus é uma casa de adoração, de honra e de perdão, de misericórdia, de agradecimento? O que é que eu estou fazendo dos meus sábados? Como é que eu estou adorando ao Senhor? Ou se realmente eu não conheço o Senhor e estou ali realmente para fazer barulho, para ir 10 vezes no banheiro, para cochichar do lado, para olhar, para ver se eu estou bonito na câmera do celular. Isso me preocupa como Nilson. E outra coisa que é muito importante, e eu peço, é um pedido de oração, orem pelos nossos tesoureiros de cada igreja, orem por nós como chefe de lá, de cada família, para ensinarmos e tentarmos entender o que é primícias. Vocês imaginou se você compra uma casa e quando você, antes de meter a chave na fechadura para adentrar essa casa, você se lembrar e dizer, pastor, obreiro, ou se não tiver ninguém ali, alguém que faça uma oração antes de meter a chave na porta e agradecer por aquela bênção. Aquilo ali é uma primícia. Sabe, queridos irmãos, nós somos bons dizimistas, mas esquecemos de primícias e de ofertas. Porque Satanás, ele faz o seguinte, você dá o dízimo, e aí quando você dá o dízimo, aí você cita aquela paz, bom, dizimei, mas falta a primícia daquilo que você recebeu a primeira vez, de alguma coisa, de alguma bênção, e o Satanás diz assim, não, já deu dízimo, vou dar mais a primícia, é muito dinheiro. É assim que ele trabalha em nossas vidas. Nós precisamos entender premissas, que eu creio, se eu for falar com todos os tesoureiros, se fizer uma reunião de tesoureiros, eles vão dizer que quase ninguém dá premissas. Mas por quê? Porque nós precisamos entender as premissas, e está aqui as premissas do Senhor. No terceiro dia era importante ter as premissas. Queridos, nós estamos em momentos muito delicados. Como o irmão Nilson, delicado. Estamos num momento delicado. Hoje, na madrugada, eu conversei com a esposa e disse assim, que quando tinha a organização das assembleias, das uniões, você era escolhido ali, ou então, quando começava a eleição para escolher o delegado, era importante, todo mundo ia para aquela reunião, e com anseio de ser escolhido como delegado, porque é uma função importante, é uma decisão de um presidente, e a decisão de colocar um presidente é uma decisão importante porque vai impactar, influenciar a maneira que ele vai trabalhar para aquela associação, para aquela união. E era importante, todo mundo ia em oração. Hoje, antes de começar, quase ninguém vai para essa reunião para escolher os delegados. E como daqueles que poderiam ser importante nessa função, se dizem, olha, eu trabalho, não me coloque aí. Mas no passado, as pessoas também trabalhavam. Eles disseram, vou falar com o meu chefe, orem aí para me conseguir liberação. E era importante. Nós vivemos momentos delicados, e se nós observarmos, eu creio que a gente não está adorando o Senhor no dia que tem que adorar perfeitamente. Nós, muitas vezes, estamos adorando as nossas coisas, estamos adorando os nossos amigos, estamos adorando os nossos filhos, estamos adorando as conversações, estamos adorando as fotografias para estar nas redes sociais, mas estamos esquecendo de adorar o Senhor. Meu pedido nessa manhã, o meu desejo, que Deus continue nos abençoando, e que para que a gente compreenda e entenda, o amor dele foi muito maior por nós, que o amor dele ainda continua eterno, e que ele continua esperando cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Nilson, por favor, repete para mim primeiro que lá dos 4 o irmão falou. Irmão Marcos, por favor, eu falei que quando fosse para falar, levante a mãozinha para não ficar assim desorganizado, tá bom? Esqueci, mas esqueci. O livro A Cruz e Sua Sombra, o irmão Nilson acabou de explanar
o capítulo 14 e 15, tá? Do livro. E já estamos com a hora bem passada, então vamos para as últimas orações. A mensagem que eu mando para o senhor. Sandra? Oi. Então, neste momento, iremos para as orações finais. E a primeira parte, eu convidei as mulheres para orar, e dessa vez os homens fiquem atentos que vai ser com vocês. Então, peço que o irmão Nilson possa estar fazendo a primeira oração da parte final. Eu peço que o irmão Nilson possa estar orando pelos pedidos de oração que está escrito no chat, aqueles que estão no íntimo do coração, e pela libertação da cegueira espiritual, que possamos cada dia mais compreender nossa missão aqui nesta terra e que possamos cumprir com amor e dedicação. Eu gostaria de convidar a segunda pessoa, o irmão Marcos Antônio, para fazer a segunda oração. Amém, irmão Marcos Antônio? Amém. Você vai estar orando para que possamos ser mais vigilantes na preparação e guarda do santo dia do Senhor, que possamos sempre guardar com amor e dedicação e reverência na casa de Deus. Então, a irmã Alexandra vai designar uma terceira pessoa e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Para fechar nossas orações, eu convido o irmão Carlos Eduardo. Bom dia, irmão Carlos. Bom dia, irmão. Eu vendo aqui as mensagens do chat, eu leio todas. E vamos apresentar foi pedido muito sobre emprego para os filhos e genros. Também por causa das justiças, né? Inclusive, 2 casos foram apresentados, uma cadeirante que o INSS suspendeu o seu benefício, e um idoso de 70 anos que nunca conseguiu se aposentar. E orar pelos idosos, não só os nossos idosos, mas os idosos que precisam de nossas orações. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que habita nas alturas dos céus, te damos graças por essa oportunidade do despertar dessa manhã e também estar reunido com nossos irmãos queridos, nossas irmãs, estudar sobre esse assunto tão importante, Pai. É sobre o sacrifício de Jesus, sobre o perdão dele, especialmente também sobre a alegria de podermos ofertarmos a Ti diante do Teu altar. Pai Santo, é quinta-feira, e nós te suplicamos para que esse dia seja um dia bem proveitoso, que a gente resolva tudo que tem que ser resolvido. Se tem alguma pendência no nosso campo espiritual, no nosso campo físico, no emocional, Senhor, e no financeiro, que resolvamos hoje, cada dia, o seu dia, para que nós venhamos a chegar no dia de descanso, como Cristo descansou, como o discípulo descansou, num dia em que antecipa a criação, a beleza da tua santidade e a perfeição que sai de tuas mãos, para que a gente não chegue no templo cansado, triste, chateado, e que a gente faça da tua casa uma casa de diversão, que muitas vezes pode estar acontecendo isso, mas que a gente chegue no teu templo, somente para te adorar e para te respeitar, Senhor. Não deixe que Satanás trabalhe na nossa mente e a gente saia do culto achando que estamos salvos porque fomos ao culto. Não deixa isso. Mas sim traga para nós a clareza e traga para nós a decisão de mudarmos a forma que estamos levando. Porque, Pai, tem tantas pessoas que estão te adorando, mesmo estando nessa fé de uma forma correta, na sua falta de conhecimento. E nós, Pai, precisamos compreender e entender isso. Abençoe todos os lares, fica conosco nesse dia. Te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.